hoje eu estou aqui no Centro Cultural Trampolim da Vitória. Para vocês que não sabem, isso daqui foi a maior base aérea militar dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente aqui funciona um museu. Aqui antigamente era o aeroporto de Natal. Aqui era a antiga entrada do aeroporto. O caminhão dos bombeiros aí. Tá tendo uma explicação dos milicos ali. Vamos chegar ali perto. A importância dessa base na Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill declarou: sem a base de Parnamirim, a guerra levaria pelo menos mais 5 anos para acabar. Foi ele que disse Winston Churchill. Nada disso é escrito. Está escrito em outros livros, que eu tenho, em outros tempos, mas não no livro de dados. Na época da Segunda Guerra Mundial, eles escolheram Natal para ser uma base aérea, porque é o lado mais próximo que a gente tem da África. Então, naquela época, a autonomia dos aviões era limitada, né? Então, os aviões americanos saíam dos Estados Unidos, vinham descendo aqui, margeando o continente, e Natal era a última fase antes de atravessar o Atlântico. Então, por isso que eles chamavam aqui de Trampolim da Vitória. E ele estava explicando que há registros em alguns livros que, se não fosse essa base aérea aqui de Parnamirim, essa guerra iria durar muito mais anos, talvez pelo menos uns 5 anos a mais. Sério? Caraca. Rapaz, parece que os caras estavam se divertindo. Morreram de basicamente, vamos botar aí, 6 causas de morte diferentes, tá? Então, para encurtar a história, a maioria aqui morreu, não foi de troca de tiro com o alemão, nem com o navio alemão, nem nada disso. Foi por doenças tropicais, desgraçado do mosquito, tá? Então, malária e febre amarela foi o que mais matou aqui. Depois é a doença da alegria, a doença da diversão. Diverte hoje, amanhã tu morre, né? Doenças venéreas, sexualmente transmissíveis lá na Ribeira, né? Os caras se divertiam com as meninas, pegaram as meninas erradas. O que menos matou aqui foi ferimentos de combate, tá? Olha as cartas de navegação. Tem uma parte aqui no museu que é toda dedicada ao Santos Dumont. Atualmente a base aérea aqui é utilizada como um lugar de treinamento para os pilotos aí da Força Aérea Brasileira. Isso daqui é o uniforme que a galera usa. Bem aqui tem um helicóptero, eu não manjo nada de modelo, essas coisas, mas vou filmar aqui para vocês. Só vou ficar devendo explicação. Que interessante. E ó. Paz. Será que aquele é o modelo então? H50. Tá de No olho. museu ninguém não toca na Não coisa, é. né? Pode entrar. Isso aqui é uma relíquia do Salão Histórico da Base Aérea dos 80 anos. Aí eles vieram para cá montar isso aqui, esses móveis que tem mais de 80 anos. A primeira cadeira do primeiro comandante. Vocês podem olhar um pouquinho enquanto eu fico aqui com você. Chegou mais móvel que eu nem tinha visto. Eu vou turiar. Ó. Essa aqui é a réplica do hangar de nariz, né? Quando os aviões entravam aqui embaixo. Aí essa réplica ficou pra gente também. Nós recebemos desse canhão. Eu tenho 2 peças novas ali também, que chegou agora pra gente. Aquele míssil, aquele tá ali, que não sei nem como é o nome daquele negócio ali. Tem uma assenta ejetável do Chavante. Sim, outra coisa que chegou também. Esse aqui. É nova. Caraca. Uma nova aquisição. E É antiga, mas nova pra nova. E olha como era Parnamirim nessa época.
Isso aqui é... Será que é a estrada de Cajupiranga, meu amor? Parnamirim é, né? Ou não? Nossa, Parece. difícil de localizar assim, né? Como tudo era feio. Cara, tem que vir aqui e passar um dia inteiro, quase. Se quiser. Isso aqui era a mesa do comandante. Mas a mesa do cara era invocada. Impressionante isso daqui, porque a cidade de Parnamirim não existia quando fizeram essa base aérea. Então a cidade nasceu para atender a base, digamos assim. E essa daqui é a Rota do Sol. É uma avenida que corta a cidade de norte ao sul, dá acesso a várias praias. E estamos chegando ali na Barreira do Inferno, que é um centro de lançamento de foguetes, que é vinculado à Força Aérea Brasileira. Aqui ao lado dessa avenida tem tipo um museu aqui. Vamos entrar aí e ver o que que tem aí pra gente entender melhor como é que funciona isso. Esse daqui não parece ser muito tecnológico. Logo aqui na entrada tem vários foguetes que eles chamam de sondas, que foram utilizados em momentos diferentes da história aí. E engenhoca estranha, cara. Pensando em comprar um desse aqui, ó. No Brasil nós temos dois centros de lançamento. Temos o daqui de Natal, que é o CNBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, e temos o CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, que fica localizado lá no Maranhão. O CNBI a gente faz lançamentos de foguetes de pequeno e médio porte, e em Alcântara faz lançamentos de foguetes maiores, que chegam lá em órbita e podem levar para satélites e tudo mais. Os daqui, por serem de pequeno e médio porte, eles não chegam a entrar em órbita, eles são lançados e caem no mar. É mais para teste e treinamento do pessoal. As duas unidades são escolhidas devido à sua localização próxima à linha do Equador, que gera uma economia de combustível, que pode ser gerar até 30% de economia de combustível para os foguetes conseguirem chegar à órbita. Lá em Alcântara é um dos melhores pontos para se fazer lançamento de foguetes, justamente por ser próximo à linha do Equador, um dos mais próximos, e também por ser uma região costeira próxima à praia e ao mar também. Caso ocorra algum acidente ou algum teste, alguma coisa assim, o foguete pode cair em mar e não cair em terra. Temos também aqui as fotos de alguns presidentes que visitaram a unidade. Até o momento em que essa moldura foi feita, a última presidente que tinha visitado tinha sido a presidente Dilma, e diversos outros presidentes passaram por aqui, como Collor, Sarney e vários outros. É por isso que somente são aqui os que visitaram. Tem jornais e fotos que contam um pouco a história da unidade, que foi fundada em 1965. Seu primeiro lançamento foi em 15 de dezembro de 1965, foi aquele foguete. Aí outra coisa que eu queria falar sobre o CLA, por ser um dos melhores pontos, né? Alguns outros países também têm parceria e também utilizam lá o CLA para fazer lançamento. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, China e Coreia do Sul também utilizam o CLA para fazer seus lançamentos. Alguns dos lançamentos dele. O nome Barreira do Inferno se dá devido àquelas falésias, aquela última imagem de cima. Ao amanhecer se forma essa vermelhidão com o reflexo do sol. E os pescadores, eles quando iam pescar na madrugada regional pela manhã, eles utilizavam como ponto de referência para voltar para casa. E a visão que eles tinham olhando do mar para a terra era como se fosse um paredão de fogo, uma terra estivesse pegando fogo.
Aí eles diziam que estavam retornando para a barreira do inferno. Aí a unidade dos pensadores, a unidade foi desse nome, sendo o lançamento da barreira do inferno. Aqui a gente pode ver que se localizar melhor, tem uma foto aérea da unidade, onde a gente está momento aqui próximo à rotatória, tem essa área de construção, e onde é feito o lançamento, mais ali no meio, próximo à praia. Esse aqui é o foguete Ariane, esse aqui é o 5, ele é lançado lá na Guiana Francesa, é uma parceria que o Brasil tem com a França e outros países da Europa, e o Brasil ele é responsável por monitorar uma parte do lançamento desse foguete. Inclusive, é o CNBI que faz esse monitoramento. A gente utiliza o nosso radar para monitorar esse lançamento e do lançamento, para ter uma melhor precisão do lançamento. Aí, mais ou menos, quase todo mês é lançado um foguete lá na Guiana Francesa e o Brasil que é responsável por monitorar uma parte do lançamento. Bacana, Gabriel. E aqui a gente tem uma réplica da bomba de Marcos Pontes, Uau! que foi o primeiro astronauta brasileiro aí do espaço. Aí se quiserem subir para tirar foto, contar o rosto, podem ficar à vontade. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Mas venceu. A paz venceu. Ou não.